Salve, salve, salve! Olá pessoal, boa noite. Mais uma vez aí, na noite de terça-feira, às 20 horas, estamos iniciando mais um bate-papo, né, no Decisões Financeiras, hoje com um convidado bem especial. Esse convidado aí vai trazer muita informação, porque ele tem experiência de sobra para a gente trocar ideia. Então, como já tinha falado nas prévias, o que é que a gente vai conversar um pouco hoje? Para você interessado que trabalha na CLT e quer está almejando uma promoção, por exemplo, que a promoção tem aquela promoção que é vertical, né, que você vai subir de cargo, ou a própria horizontal. E às vezes você tem cargo hoje em dia em empresas que você pode ser, por exemplo, 2, nível 1, nível 2, nível 3, júnior, pleno e sênior. O vertical, como eu falei, é subir de cargo. Ou então você que já percebe, dá muito gás na sua empresa e não consegue uma promoção e acha que já está na hora de mudar de empresa, também vai ficar aqui várias dicas para você. Também que você quer mudar totalmente de ramo. Ficou insatisfeito no ramo que você está e de repente aí você quer dar aquela guinada e ir para um ramo totalmente diferente. Então é isso que a gente vai falar um pouco hoje. E também aquelas pessoas que estão em busca, né, do tão sonhado da carteira assinada, que por conta da pandemia perdeu o emprego, enfim. Porque hoje vai ter aí dicas de currículo campeão, enfim, o cara é fera, tá certo? E sem mais delongas, eu vou chamar aí o convidado de hoje, nosso convidado especial, Lucas. Mas antes, se a gente tivesse num evento ao vivo, toda vez que a gente convida, tem um convidado aí que vai falar na noite, enfim, ele é sempre recebido com o quê? Com palmas, né? Mas como estamos aqui através da internet, a palmas de vocês seria o quê? Através do coraçãozinho, tá bom? Vou convidar aqui o nosso amigo Lucas e assim que ele entrar aí, vocês apertem aí o coração para que ele seja, porque, como eu falei, o cara é fera e vai trazer muita dica aí pra gente. Ó o cabo aí, ó a fera aí. E Fala, aí, cara? tudo bom? Beleza, meu cara? E aí, tudo em paz? Cara, tudo na paz. É uma honra aí, mas ter você aqui no canal Decisões Financeiras. Já lhe disse que você é fera aí no assunto que a gente vai conversar hoje um pouco para ajudar aí essas pessoas que a gente já vem falando, né, em relação a que quer estar atrás de um emprego novo, quer mudar de carreira, quer mudar de ramo, quer uma promoção, seja ela horizontal ou vertical, dentro da empresa hoje que está. Porque a consequência de tudo isso, além de alto desenvolvimento, alta performance, ele vai ter o ganho financeiro, né? E com esse ganho financeiro aí a mais, que uma promoção sempre traz, é bom para ele se organizar e planejar o futuro dele financeiro e o futuro da sua família. E aí, a palavra agora é toda sua. Quero que você se apresente aí para a galera. Conta aí um pouquinho de você, quem é o Lucas, o que é que o Lucas faz, o que é que, enfim. Fique à vontade aí, o espaço é seu. Seja muito bem-vindo. Ô, meu irmão, muito obrigado, cara. Pô, é um prazer enorme estar aqui com você. Eu já tive a honra de lhe receber numa live minha. Cara, o papo foi sensacional. O objetivo aí é ajudar a galera, vamos ajudar a turma. E a gente precisa estar sempre em contato com as pessoas que querem se desenvolver, né, Alexandre? Eu acho que quando a gente tem um público que está querendo se desenvolver, que está querendo crescer, ou verticalmente, como você falou, horizontalmente, quer dar uma guinada, ou até mesmo conquistar um emprego, eu acho que a gente precisa ajudar essa galera, cara. O Brasil está precisando disso. A gente está retomando a economia aí agora, aos poucos, né? A gente está vendo um crescimento muito bacana, e esse é o momento agora da galera ir se preparando cada vez mais para poder entrar no mercado de trabalho, né? Então, como você já Isso falou aí. aí, eu sou o Lucas, eu nasci no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, Carioca essa da gema. cidade maravilhosa. Um estado maravilhoso, né? Mas eu nasci na cidade de Petrópolis, fui criado lá, cara, sou filha de pai militar. Ao todo tinham oito irmãos não, sete irmãos. O velho casou duas vezes, gostava de fazer menino. E aí, a minha mãe era do lar, cuidou dos três filhos dele. E depois dos quatro que ela teve também, cresci, tinha uma infância muito boa.
aí fui estudar, né, meu irmão? Estudar, fiz administração de empresas, consegui trabalhar em alguns segmentos aí durante a minha carreira, passei pelo Exército Brasileiro Verde Oliva, trabalhei numa grande rede de supermercados também, que hoje se transformou em o que se chama Walmart aqui no Brasil, né? Passei pelo segmento bancário também, alguns anos na minha carreira. Depois eu fiz transição de carreira para as Forças Armadas novamente, daí eu fui para a Aeronáutica. Aí estudei, me especializei, fiz 2 pós-graduações, fiz formação em coaching, dei uma lapidada na minha carreira e tive a minha última experiência com o CLT foi na indústria farmacêutica, que foi onde nós nos conhecemos aí, trabalhamos juntos, né? Tive a honra de ombrear ao seu lado, né, Guilherme? É isso aí. Eu passei 8 anos no Grupo Eurofarma e hoje eu saí da empresa, né? Já faz 1 ano, amanhã completa 1 ano que eu saí da empresa. Amanhã completa 1 ano, dia 14 de julho, dia do propagandista. Eita, pô, é mesmo, dia do propagandista. Amanhã é dia do propagandista. Então, eu saí, estou hoje com o Instituto Lucas Souza, ajudando a turma, desenvolvendo a galera aí, sempre que eu posso, essa é a minha paixão. Pô, show de bola, parceiro, show de bola. É isso aí, como você falou, minha paixão. Por falar em paixão, eu tive a oportunidade de fazer uma enquete e percebi que o resultado, né, dessa enquete, que trouxe uma informação tipo assim, quais são os 3 maiores estresses do brasileiro? Aí, primeiro, dinheiro, segundo, trabalho e terceiro, família. E quando a gente fez um levantamento através de uma enquete, veja qual foi o resultado. A maioria respondeu que não ganha bem, não faz o que gosta, aí, consequentemente, por não ganhar bem e não fazer o que gosta, fica muito tempo longe da família, e aí vem uma cobrança maior e também não tem apoio, né? Então, quando você falou paixão, a gente sabe que hoje existe muita gente que está fora de fazer aquilo que realmente ama, mas não por culpa em si da pessoa, né? É mais um método de criação. Essa semana eu estava refletindo, quando uma criança ela tem uma aptidão, ou o adolescente tem uma aptidão, por exemplo, em artes, mas é muito fraco em matemática, o que é que os pais fazem? Opa, esquece arte e vai focar na matemática que tu é ruim. Ou seja, a gente é treinado para aprender aquilo que não sabe, que não gosta. Onde é o contrário, né? Que se o cara é especialista em arte, vai lá, te especializa cada vez mais em arte, e tu vai cada vez mais aumentar o teu conhecimento, vai impactar cada vez mais pessoas, e aí o resultado ele virá. Mas, enfim, se você hoje não se encontra no lugar ideal que você quer, que você almeja, tem também a questão que você não pode, às vezes, queimar a ponte, né? Isso aí também é muito perigoso. Mas tem um chamado de transição de carreira, que aí a gente sabe também que aos poucos você pode ir fazendo até você realmente atingir a sua paixão. Mas a primeira pergunta para você hoje é o seguinte: por falar em paixão, fale um pouquinho aí de autoconhecimento. Qual a importância do autoconhecimento? Cara, autoconhecimento é fundamental, né? Porque o que acontece, Alexandre? Você estava falando aí de como que o pai e a mãe molda a criança para seguir um caminho que até então o pai e a mãe acham que é correto, né? Eu gosto muito de assistir o Murilo Gun. O Murilo Gun, ele fala o seguinte, cara, que todos nós, todo ser humano, nasce criativo. Porém, com o passar do tempo, a gente vai sendo moldado numa caixinha e aí você é colocado nessa caixinha e você vai perdendo a criatividade. Isso daí é o padrão da sociedade. Como você falou, a criança é boa de matemática, ou ao contrário, né, boa de artes e é ruim de matemática, mas ela é obrigada a aprender matemática. E isso vai frustrando a criança, vai frustrando o adolescente e ele vai crescendo sem o autoconhecimento devido. Por quê? Porque ele acredita no íntimo dele que ele é ruim, que ele não é bom o suficiente, ou ele tem medo de fracassar.
ele é comparado o tempo todo com o irmão, ele é comparado com um amigo, ele é comparado com todo mundo, o tempo todo ele é avaliado. E essa pessoa, ela não se autoconhece. Quando eu fazia processo seletivo, Alexandre, eu percebia que muitos candidatos tinham dificuldade para contar a história deles, fazer um storytelling, para fazer um resumo da vida deles de forma rápida. E aí, quando você entrava um pouco mais a fundo na questão do autoconhecimento, eu percebia que realmente aquela pessoa não se conhecia. E por quê? Porque ela seguiu a manada, ela seguiu aquilo que tinha sido determinado pelo pai, pela mãe, e deixou de lado aquilo que ela era muito boa, e acabou que ela teve um falso autoconhecimento a respeito dela. E aí, o que normalmente eu gosto de fazer para poder aprofundar o autoconhecimento? Cara, não tem coisa melhor do que um mapeamento de perfil comportamental. Quando você consegue fazer um mapeamento completo e se autoconhecer de verdade, você começa a investir mais naquilo que você efetivamente é bom e você tenta desenvolver aquilo que você não é tão bom, mas que você vai precisar para aquilo que você gosta de fazer. Mas você precisa desenvolver. Engraçado, né? Você vê o meu mapeamento comportamental, por exemplo, se você pegar o meu perfil é comunicador e executor. São aqueles dois perfis que eu sou mais forte. Quando você olha o meu mapa de essa parte voltada para relacionamento, orientação para resultados, comunicação, persuasão, eu sou muito alto. Só que a outra parte voltada para organização, planejamento, eu tenho que desenvolver. Aí, se você olha para um resultado desse e diz assim, nossa, como eu sou ruim, né? Como eu sou ruim em planejamento. Como eu sou normalmente, é o que a galera faz. Mas não. O ideal é eu pegar aquilo que eu sou bom e potencializar aquilo. E aquilo que eu não sou tão bom, eu vou desenvolver apenas no nível que for suficiente para eu fazer as coisas que eu preciso fazer. Então, cara, Perfeito. o autoconhecimento ele é fundamental. Porque se você não se conhece, como dizia o velho general chinês Sun Tzu, né? Se você não se conhece e você também não conhece a concorrência, não conhece o mercado, que ele dizia que era o inimigo, você vai perder todas as batalhas, né? Então você precisa se autoconhecer, você precisa aprofundar para que você saiba para onde você ir, né? Saber onde você está, primeiro saber onde você está, para depois saber para onde você pode ir, né? Acho que é mais ou menos isso. Pô, perfeito, cara. É isso aí mesmo. E a consequência disso, né, Lucas, essa questão do autoconhecimento, quando ele tem esse bloqueio, ele traz, vem junto também a questão das crenças, né? Então aí você vai acumulando várias crenças ao longo da sua vida, aquelas crenças que vão te limitando, e que muitas vezes essa criatividade que você tem, que o ser humano já nasce, como ela vai sendo podada, cada vez mais a crença vai tomando conta de você e você cada vez mais vai como se fosse diminuindo, né? Diminuindo, diminuindo. E é preciso, né, para quem quer, ou eu sempre, alcançar, galgar a alta performance, que é estar nas cabeças, vamos dizer assim, ele tem realmente que eliminar essas crenças que limitam, né? Então também tem alguma coisa envolvida com isso, isso está interligado de uma certa forma? Totalmente, cara. Porque o que acontece? Existem duas formas de você criar uma crença limitante. A primeira delas é um forte impacto emocional. Ou seja, você foi submetido a um forte impacto emocional e esse impacto emocional enraizou aquela crença na sua cabeça. Vou dar um exemplo para você. Você é pequeno e você é chamado na escola pelo professor para apresentar um trabalho lá na frente dos colegas. E você tem aí, sei lá, 8, 9 anos. Quando você chegar lá na frente para apresentar o trabalho, você gaguejou, você errou alguma coisa, falou alguma coisa errada, e você toma uma vaia muito grande de todos os amigos. Ora, para uma criança de 8 anos, isso é um forte impacto emocional.
E essa criança, se ela não for bem trabalhada, ela pode crescer achando que ela não tem condições de falar em público. Ou você pode criar uma crença limitante através de repetições. Repetições. Então, por exemplo, uma mãe ou um pai que fica o tempo todo falando para o menino assim: você não é bom, você é ruim de matemática, você não sabe fazer conta, seu irmão é melhor do que você, dinheiro é sujo, quem é rico é porque é desonesto, né? Você tem que conquistar um empreguinho ali bom que dê para pagar suas contas para você poder sobreviver. Então, essas crenças limitantes, principalmente com dinheiro, a maioria delas são enraizadas na infância. Agora, o bom, Alexandre, é que do mesmo jeito que você estabeleceu essa crença limitante, você tem como eliminar essa crença. Como? Da mesma forma. Ou por um forte impacto emocional, ou através de uma repetição, estabelecimento de novas crenças para que você consiga tirar isso da sua cabeça. Isso é muito sério, cara. Isso é muito sério. A gente tem que tomar muito cuidado, né, com o que a gente fala, né? Eu tenho 2 meninos, um menino e uma menina pequeno. Eu tomo muito cuidado, cara, com as coisas que eu falo para eles. Hoje, eu fui almoçar em casa e meu filho tem 2 anos, o Dante. E ele estava tentando fechar um pote de massinha de modelar. E ele estava com a tampa invertida, ao contrário. E ele: papai, eu não consigo, papai, me ajuda. Ele falou: não consigo, umas 3 vezes. Aí, cara, eu cheguei perto dele, vi como é que ele estava fechando, eu inverti a tampa, eu falei assim: filho, você está colocando a tampa do lado errado. Aí coloquei do lado certinho, disse: agora você vai fechar porque você consegue. Aí ele com a mãozinha dele foi, botou força, fechou. Esse é o caminho mais difícil. O mais fácil seria eu pegar o pote da mão dele, fechar e acabou. O que ia ficar na cabeça dele? Eu não consigo. Eu não consigo. É muito grande, né? É uma coisa que está bem maior que eu, né? E você não vê que é assim, né? Inclusive, tem até um comentário aqui, ó, tá vendo? A Aguinaldo dizendo assim: que lição, grande Lucas. É isso aí, continue assim. Outra também assim: palavras negativas marcam as crianças. Com certeza, como o Lucas até falou, né? Você tem que saber lidar muito bem com as palavras, com as atitudes, porque você vai criar ali um ser humano que ele vai ser ou preso ou livre. Então, assim, vai ter o meu termo? Vai, mas naquele momento ele vai ser muito preso, ele também vai ser muito livre. Então, assim, são essa responsabilidade, né, que você tem que gerar e ter nesse seu dia a dia de comportamento, principalmente para vocês que têm filhos, né? E você falou até que acontece, Alexandre? Mete bronca. Rapidinho. O que acontece? Muita gente tem um potencial gigantesco, cara. Gigantesco. Mas não explora esse potencial por medo, né? Por medo. Porque realmente, para você arriscar, você mudar, você fazer uma transição de carreira ou você tentar algo novo, gera um desconforto, gera insegurança, mas você tem que ter coragem. Coragem e desenvolver aquilo que você precisa desenvolver. Sim, desculpa, eu te interrompi. Nada, exatamente, é isso mesmo. Eu estava até falando na última live que eu fiz sobre reserva de emergência, e criou até uma certa polêmica, porque a Anitta, né, a cantora, ela foi convidada a participar do conselho de administração do Nubank. E isso foi tanto um fator surpresa para muita gente, né? Como é que é a Anitta, né, tal. Mas você vê, depois eu tive a oportunidade de assistir a live dela, ela disse, ó, quando eu fui convidada, eu não pensei que eu tremi na base. Por quê? Porque eu tive que buscar conhecimento de economia, de finanças, de não sei o que, coisa que eu não estava muito acostumada. Mas eu estava com medo e fui com medo mesmo. Até porque quando eu entro no negócio, eu tenho que saber de tudo. Eu não posso ficar lá, as pessoas conversando e eu a parte daquilo. Então, assim, é um exemplo de que, independente do rótulo que ela tenha como cantora, enfim, de música popular, de funk, mas no negócio ela é muito boa. Tudo aquilo que ela faz, que ela toca a mão, é meio que líder, né? Ela vira, né? A maior da América Latina, a maior brasileira mais famosa dos Estados Unidos, enfim.
Então, fica de exemplo isso, que você não sabe, mas mesmo com medo, você vai lá, encara a onda, busca o conhecimento, né? Vai com... Que você vai com medo mesmo, como ela falou. Né, Lucão? Então, aí, você falou aí essa questão de, desse autoconhecimento, a gente pegou mais nesse começo para essa parte mais emocional do autoconhecimento, né? Do destravamento, da crença que limita, porque isso é muito importante, porque os próximos passos aí vai ser realmente da questão prática, né? Como é que você lida assim? Você que teve experiência praticamente de 12 anos de gestão de liderança, qual é a dica que você daria para uma pessoa hoje que está num cargo, sabe que existe a possibilidade dentro da empresa, no cargo dele subir, né, ganhar uma promoção, ou seja ela vertical ou própria horizontal? Qual seria uma dica bacana aí, você que foi líder aí de equipes de alta performance, de como é que você geria isso no dia a dia para um subordinado seu, uma pessoa da sua equipe? Cara, primeira coisa, né? Precisa saber onde que ela está. Então, é importante que a pessoa tenha noção de onde ela está. Porque tem muita gente que não sabe onde está, cara. Não sabe. Faz o trabalho bem feito, desenvolve um trabalho legal, entrega resultado, bate meta, mas a pessoa, às vezes, ela não sabe onde ela está. Isso chama-se humildade, né? Eu preciso saber onde eu estou para saber para onde eu vou, tá? Segundo ponto, ela precisa deixar claro isso para o gestor, porque numa equipe, jamais você vai ter 100% da equipe querendo uma projeção vertical, por exemplo. Isso não existe, né? Isso é uma utopia. Algumas Isso. pessoas vão crescer lateralmente e outras vão crescer verticalmente, né? Então você precisa deixar isso claro para o seu gestor. Ponto número 3. Você precisa fazer coisas diferentes do que a média da galera faz. Então, o que a média da galera faz? E aí, normalmente, né, Alexandre? Isso acontece muito quando você tem pessoas novas entrando na equipe. E aí entra aquele novinho cheio de gás, querendo dar o sangue e tal. E aí vem aqueles antigões e dizem assim, não, alivia aí, rapaz, não é bem assim não. Pega leve e tal, né? Então, você precisa fazer diferente do que a maioria. E a etapa número 4, que eu acho, você precisa ter um mentor. Ou dentro da empresa, ou de dentro da empresa, ou um mentor de fora da empresa. Por quê? Porque a gente, cara, precisa, o ser humano, de uma maneira geral, ele precisa ser norteado para aquele caminho que ele quer ir, ele precisa de um norte. Ele precisa de uma pessoa que ele olhe e diga assim, eu quero replicar esse modelo, eu vou modelar essa pessoa para que ele consiga seguir um caminho parecido com aquela pessoa seguiu, tá? E se eu puder falar uma etapa número 5, você precisa desenvolver competências. Você precisa desenvolver competências. Tanto competências comportamentais, como competências técnicas. E para você desenvolver uma competência, você precisa ter, primeiro, conhecimento. Segundo, habilidade. Terceiro, atitude. Então, se você não tem uma competência, você tem que correr atrás do conhecimento. E quando você consegue desenvolver isso, aplicar o que você está aprendendo dentro da empresa, fazer coisas acima da média, deixar claro para o seu gestor que você quer ser desenvolvido e ter um mentor ou dentro ou fora da empresa, aí, meu amigo, a chance de você conseguir ter uma mobilidade dentro da empresa é grande. Acontece que assim, Alexandre, muitas pessoas querem crescer, porém, a maioria não quer sofrer, não quer passar pela transformação, cara. Porque o É o pagar o preço, né? crescimento, exatamente, velho. O crescimento, ele gera sofrimento, cara. Ele gera dor. A criança, quando está crescendo, ela sente dor nos ossos. A famosa dor do crescimento.
E quando você, não, eu vou crescer, cara, dói, cara. Dói. Quando você vai aprender uma habilidade nova, quando você bate cabeça, você fica tentando aprender, você vai e tal, aquilo gera sofrimento. Agora, você precisa se responder. Você está disposto a passar por isso? Estou. Então você vai lá e faz. Porque, cara, hoje nós temos muitas empresas no país que dão muita chance de crescimento, como nós também temos muitas empresas de perfil familiar que a pessoa já entra sabendo que vai morrer na mesma função, né? Que esse é o pior cenário, né, Alexandre? A pessoa Exato. entrar sabendo que já vai morrer na mesma função. Um abraço para o Aguinaldo Exatamente. aí. É mesmo, é isso aí, Lucas. E tem essa questão que você falou, quando você tem dentro da própria empresa um gestor que é um líder, e você deixa bem claro para ele, ó, eu quero estar onde você está. E aí o negócio pode facilitar, né? Porque aí você vai estar em contato com a pessoa direta, ele vai dizer para você, ó, o caminho que eu consegui isso foi assim, assim, assim. A gente compara muito a questão de financeira na seguinte hipótese, porque tem muita gente, como você falou das crenças, que vê um cara que anda, por exemplo, numa Lamborghini. Então, eu quando olho para alguém com uma Lamborghini, já no passado, eu olhava e dizia, pô, esse cara aí é um trambiqueiro. Para ele ter esse carro aí, esse cara fez com alguma coisa errada. Mas dentro de mim, qual era o desejo? Eu queria estar nesse carro. Eu gostaria de dirigir esse carro. Então, qual é hoje a mentalidade? Pô, o cara dirigiu uma Lamborghini. Como foi que ele fez para hoje estar dirigindo essa Lamborghini? O que é que ele fez? Será que ele é extraordinário ao ponto de eu não conseguir também ter? Então, quando você também muda o ponto do objeto, de que aquela pessoa já está lá, e você procura fazer, entender o que aquela pessoa fez para chegar ali, parece que o caminho ele fica mais curto, entre aspas. Por quê? Tem que passar por essas etapas, né? Ó, eu estou com a Lamborghini hoje, mas ó, eu tive que fazer isso. Demorou tanto tempo, assim, 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 assim. Mas se você correr atrás, você também consegue. Só que a gente volta a resumir que assim, o quanto você está disposto, né, a, a crescer, né? E aí, de novo, a nossa passo Bia, né, de assim, o processo nos leva à evolução. Com certeza. Tudo é evolução, né? Tudo é evolução. Como o Lucas falou, a criança, quando cresce, ele vai doer porque está aqui os ossos, né, esticando, então vai ter aquela dor. E se assim não fosse a evolução, a gente ia ser uma eterna criança, né? Mas não, a gente vai passar por todas as fases da vida e naturalmente, por mais que eu queira não crescer, eu vou ter que virar um adulto, vou ter que virar um idoso e assim vai. Então, assim, realmente você dá essa dinâmica total na cabeça das pessoas, na mente, né, das pessoas, para que elas possam primeiro se conhecer, depois se confiar, derrubar essas crenças limitantes, saber onde está, como você falou, saber onde quer chegar, buscar o mentor, e quando ele encontra tudo isso e está disposto a percorrer esse caminho, o resultado é o sucesso, né? E o pessoal fala, o cara teve sorte, né? Aquela coisa toda, mas por trás dessa sorte está lá, né? A base. Fala aí, Eu comandante. lembrei de uma história aqui agora. O que acontece? Um grande amigo nosso, eu vou falar o nome dele porque ele é sangue bom, eu posso falar o nome de Douglas, lá de Campinas. Sim, Douglas. parceirão. Douglas foi promovido. Douglas foi promovido, né? Uhum. E eu me lembro bem, cara, que na época a gente identificou já o perfil de gestão nele e tal. E aí ele demonstrou interesse de crescer e tudo. Eu cheguei para ele para uma conversa uma vez, almoçando com ele. Eu falei assim, cara, você quer crescer? Eu falei assim, cara, quero, bicho, quero. Aqui essa empresa é top e tal. Eu acho que, pô, eu ser gestor, para mim vai ser um upgrade na carreira. Aquele discurso bonito. Aí eu falei assim, cara, você precisa estar disposto a ouvir coisas que você não vai gostar. Eu vou lhe dar inputs que de repente você... Aí, não, vamos embora e tal, não sei o quê. Quando ele foi promovido, ele me confidenciou. Ele disse assim para mim, ó, cara, teve dia de eu ter vontade de mandar você, cara, procurar alguma coisa, mandar você para algum canto. Porque, cara, na hora que você dá um input, que você vai desenvolver, para o cara que está passando pelo processo, não faz sentido.
O cara só vai entender isso lá na frente, quando ele já tiver mais maduro ou quando ele assume a gestão. Aí o cara diz assim, caraca, aquilo que aquele bicho falou para mim lá atrás, agora faz sentido. Aí eu ria, né? Aí eu falei assim, mas vem cá, meu irmão, me fala uma coisa. Valeu a pena, velho? Não, valeu a pena. Valeu. Porque o que sempre vai Valeu. ficar é essa transformação, né? Você jamais vai ser a mesma pessoa, jamais. Depois que você dá esse up, eu sempre associo essa questão do você crescer quando você tá no treino de academia. Cada etapa que você vai ganhando resistência muscular, tônus muscular e vai conseguindo pegar mais peso. E quando você ultrapassa aquela barreira, você jamais vai ser a pessoa que você já foi, Rompimento, né? né? Então, Acontece o rompimento, né? exatamente, vai romper, vai doer, vai inflamar, depois vai cicatrizar, vai ficar mais forte. Então, é todo o Isso aí. processo. Eu acho que a vida do ser humano é isso, né? É você vai, rompe, estica, sangra, dói, cicatriza e fortalece. E aí, como você fala, né? Aí a casca vai ficando dura, né? A casca vai ficando cada vez mais dura. E Isso chegando aí. nessa casca cada vez mais dura, dê uma dica aí para esse pessoal. Agora eu vou falar um tópico bem interessante, que seria entrevista. Você que tem essa experiência já, entrevistou bastante, fez bastante seleção, dê alguns tópicos aí sobre entrevista e até o ponto que você falou, que as pessoas, quando vai chegar na entrevista, não sabem contar o storytelling justamente por essa inabilidade do autoconhecimento, né? Mas o que é que você pode trazer aí? Storytelling, entrevista, como é que isso aí pode dar uma dica aí para essa galera? Cara, eu gosto de falar o seguinte: a entrevista é um processo de paquera, né? A entrevista é um processo de paquera, onde é como se você estivesse paquerando com uma menina que você quer casar com ela. Essa menina também está interessada em você. E aí, você precisa chegar lá e conquistar essa menina. Como é que você faria isso? Cara, primeira coisa, você precisa mostrar quem você é. Processo seletivo, numa entrevista, você precisa mostrar quem você é. E como que você mostra quem você é? Através de algumas atitudes já na entrada. Porque o comportamento do candidato já é avaliado já na entrada. Então, o candidato entra, dependendo do tipo de postura que o candidato adota, ele pode passar uma imagem ruim ou uma imagem muito boa. E aí, cara, alguns candidatos, você vê que eles entram. Eu via muito isso, cara. Não você, né? Você não. Você não, Xandinho. Você não. Depois eu Mas vou contar uma história. Depois eu vou contar uma história. eu via, cara, tinha candidatos que entravam na sala já com aquele ar de derrota, olhando para baixo, apertando a mão de forma fraca, já, sabe, acuados. Então eu sempre falo. Eu falo aqui para os alunos que eu preparo para a indústria farmacêutica, você precisa ter atitude. Como assim atitude? Atitude, tom de voz, se colocar, aperto de mão firme, ter uma atitude de alguém que está chegando ali para conquistar uma vaga. Primeira coisa. Segunda coisa, como você falou, precisa saber contar a sua história. E aí os candidatos pecam muito nesse quesito, porque quando a empresa vai entrevistar um candidato e pede para o candidato falar sobre ele, ela quer muito saber sobre a pessoa. Você vai falar sobre as suas experiências profissionais, formação acadêmica? Vai. Mas a empresa quer saber quem é a pessoa. Porque antes de contratar o profissional, ela vai contratar a pessoa. E os candidatos se enrolam muito nisso. Por quê? Porque eles falam muito rapidamente sobre o lado pessoal e já vão logo para formação acadêmica, experiência profissional e tudo mais. Porque numa entrevista você tem até um certo tempo para poder falar sobre isso. Diferente aqui dessa live, que uma live dessa aqui é bem rápida, a gente tem vários assuntos para falar, eu não tenho como fazer um storytelling grande, porque também não faz sentido. Mas numa entrevista você tem como fazer um storytelling aí de até uns 10, 15 minutos, dependendo da entrevista, dependendo do recrutador. E aí Sim. você precisa contextualizar o seu storytelling a partir da sua infância, adolescência, juventude, contar os seus pontos de inflexão, ou seja, aqueles pontos onde você
teve umas tomadas de decisões e que essas tomadas de decisões fizeram você se fortalecer, se transformar numa pessoa melhor, aquelas mudanças que você teve, os perrengues que você passou na vida, tudo isso, cara, vale muito a pena você contar numa entrevista. Aí você vai numa ordem cronológica, falando sobre a sua formação acadêmica e a experiência profissional. E aí, cara, muita gente não consegue fazer isso. Ou, quando consegue, faz num tempo muito mais rápido do que aquele tempo que o recrutador deu. E aí fica no ar um monte de interrogação. Né? Um monte de interrogação. Sobre aquela pessoa. Sobre aquela pessoa. A outra coisa para a entrevista é o que a gente já tinha falado antes, que é o autoconhecimento. Você precisa se autoconhecer profundamente para você responder, para você fazer o storytelling e também para você responder algumas perguntas. Aquela famosa pergunta, me fale sobre seus pontos fortes e sobre seus pontos fracos. Cara, a maioria esmagadora dos candidatos responde o quê? Pontos fracos. Eu sou teimoso, eu sou perfeccionista. Né? Os pontos fortes. Eu tenho muita resiliência, eu sou muito adaptável a mudanças, eu sou muito orientado para resultados. Cara, resposta clichê. Resposta clichê, para inglês ver. Então, o candidato ele precisa aprofundar na competência que ele é muito forte, ele tem que aprofundar na competência que ele tem que desenvolver. O candidato precisa tomar cuidado com as objeções do recrutador, para ele não transformar a objeção numa coisa pessoal. O recrutador está colocando objeção para ele ver até onde você consegue ir, para ver até que ponto você está falando a verdade ou você não está. Então, saber contornar a objeção com uma inteligência emocional adequada. Né? Porque qual a empresa que você não vai ser colocado diante de uma situação desconfortável que você vai ter que demonstrar inteligência emocional? Então, isso no processo seletivo é colocado também, para ver como o candidato se comporta. Né? Exatamente. Gente, você também precisa agora, a partir de agora não, mas agora mais do que nunca, saber responder perguntas sobre competências. São coisas que as pessoas também têm dificuldade. Normalmente, em entrevistas por competências, como quando eu fazia, quando eu perguntava coisas específicas, os candidatos davam respostas generalistas. E quando você dá o recrutador, ele não consegue te avaliar de forma correta. Então, entrevista por competência, você sempre tem que levar exemplos práticos, exemplos específicos. Você fala o que aconteceu e o resultado que você teve em relação àquilo que você fez. Então, esse conjunto de coisas, cara, eu acho que fazem muita diferença numa entrevista. E principalmente, Alexandre, você precisa se conectar com o recrutador. Por quê? Porque mostrar quem é o profissional, mostrar suas competências, você até pode conseguir. Mas quando você não cria uma conexão entre a outra pessoa que está do outro lado, aí fica um pouco mais difícil, porque pessoas se conectam com pessoas. O candidato precisa entender isso. Se conectar, né? E eu vou só relembrar o que você falou no começo sobre a entrevista. Eu dizia, vou contar uma história depois, que foi justamente isso. Quando eu participei da entrevista com você, para aquela vaga lá em 2015, veja como é que são as coisas, né? A situação de Alexandre. Eu estava empregado, porém, tinha passado uma transição de 2014 para 2015 e estava com um salário aí fixo, mais variável, de X. Quando teve essa mudança de 2014 para 2015, saiu de X para um terço de X. Aí eu disse, caraca, moleque. E aí, o que aconteceu? Aí chega janeiro, fevereiro, março, aí a minha esposa saiu do emprego. Eu disse, caraca, moleque. Aí o que acontece? A vaga da Momento, do Grupo Aerofarma. Eu disse, rapaz, não tenho o que fazer, não. Eu vou ter que
mas eu vou mesmo, com sangue nos olhos, aí pronto. Atitude no começo e fui até o final. E no final eu lembro, e quando veio o regional, eu disse, olhei para você e falou, é esse aí nosso regional, é? E aí, apertei firme, foi? Apertei firme na Eu mão, lembro. e depois de algum tempo já contratado, você me confessou, ó, o candidato lá final estava muito pareado com você, mas só aquela sua atitude de ter dito, ó, esse aí é o nosso regional, ele sentiu que você queria mesmo, era sua e estava lá dentro. Então é um exemplo prático, estou falando aqui para você, um exemplo prático de que numa entrevista, atitude e ser quem você é pode fazer toda a diferença. E o bacana realmente é essa questão que você trouxe do você, pelo autoconhecimento, você realmente passar esse tempo falando de você, da sua história. Porque realmente pessoas se conectam e vão sempre se conectar com pessoas. Mas, Lucão, Com veja, escute histórias, só. né? Histórias. Exatamente. Conectam com história. Com história. Até uma criança de 4 anos entende uma história, né? Uma criança de 3 Exato. anos. Exatamente. Então, é isso aí que vai fazer você dar, como se diz, esse pulo do gato. E o que acontece? Eu acho que eu até inverti as posições. Era para eu ter falado um pouquinho. Qual a dica aí que você daria para um currículo campeão? Já passei logo para a entrevista. Então vamos dar vamos voltar um pouquinho e dizer assim, hoje Tá qual seria certo também. uma dica aí para o pessoal aí de um currículo campeão mesmo, aquele currículo que vai fazer a diferença Cara, o que para o acontece? candidato ser recrutado aí poder participar cada vez mais de seleções no ramo que ele tá disposto a ingressar. O que acontece, cara? Eu vejo muitas pessoas fazendo o currículo como uma coisa chata, um negócio obrigatório, né? Uma vez, inclusive, uma aluna falou assim para mim. Quando ela mandou o currículo para mim, para eu dar uma olhada, eu dei uma olhada no currículo dela, eu falei assim, olha, o seu currículo é um currículo ok, o seu currículo como centenas de outros. E ela falou assim, ó, para ser bem sincera, eu nunca tive saco para fazer currículo. Cara, e isso é muito comum. Isso é muito comum. E aí o candidato, ele manda o currículo dele para centenas de empresas e não é chamado para nenhuma. Por quê? Cara, o mercado de trabalho hoje está muito acirrado, está muito concorrido. Isso daí não é só na indústria farmacêutica que é minha praia, não. Em qualquer segmento hoje, se eu vou fazer uma seleção para banco, a indústria alimentícia, qualquer empresa de médio, grande porte que faz um processo seletivo sério, a concorrência é muito grande. E aí, cara, uma coisa que o candidato peca muito, Alexandre, que faz diferença, lógico, conteúdo eu vou falar também, mas a forma do currículo, ela faz muita diferença. Por quê? Você já começa a demonstrar quem você é já na forma do seu currículo. Um currículo desorganizado, com erro de português, aquela foto que o cara estava no casamento, meu irmão, com aquele negócio assim do padrinho aqui no bolso, que eu não sei o nome daquele troço. Aí o cara foi lá, estava junto com outra pessoa, recortou assim a foto e colocou no currículo de qualquer jeito. Você vê que é um negócio feito nas coxas, sabe, cara? Outra coisa, a pessoa enche o currículo de informação desnecessária. RG, CPF, nome do papagaio, nome da mãe, nome... Cara, não precisa, não precisa. Uhum. Outra coisa, faz o currículo em Word, cara, em formato de Word. Isso daí tem empresas que não sequer aceitam esse formato no sistema da empresa. Então você manda por e-mail, aí o cara não abre, porque a empresa já bloqueia o e-mail. Outra, o recrutador ele vai tentar abrir seu arquivo no Word se ele recebeu o seu e-mail, e aí o Word que você fez é uma versão diferente da que ele fez. E aí o arquivo abre todo corrompido. Então, cara, faça o seu currículo em PDF. Faça o seu currículo de uma forma bonita. Cara, forma bonita. Imagina, eu recebo lá 300 currículos na caixa de e-mail. Aí eu vou abrir, vou olhar um por um. Cara, se o currículo é feio, se o currículo não tem... Pode até ter conteúdo, mas é tudo misturado, é tudo bagunçado.
sabe? Informação excessiva. Cara, eu vou para o currículo que tá mostrando logo de cara aquilo que eu quero ver. E a forma do currículo, ela conta muito. Eu até dou uma dica muito bacana, quem quiser ver, no canal do YouTube do Instituto Lucas Souza, tem lá um vídeo como fazer um currículo organizado e bonito no Canva. É um site gratuito que tem vários modelos de currículo e fica bonito e organizado e otimizado. Você consegue colocar muita informação numa folha só e de forma organizada. Não fica feio, não. Então, essa é a primeira dica, a questão da forma, né? Que muita gente peca. A outra questão é o conteúdo. O que acontece? Conteúdo não adianta você colocar muita coisa, você colocar muita experiência. Aquelas experiências muito antigas que não têm relevância para a vaga que você está se candidatando, você pode excluir do currículo. Tá? Outra coisa, o ideal é que você coloque no início o seu nome, né? Bem destacado. Foto não é obrigatório, mas se você decidiu colocar, coloca uma foto bacana. Logo embaixo você coloca o objetivo, o nome do cargo que você está se candidatando. Então, se você está se candidatando para uma vaga de gerente de contas, você coloca lá, objetivo, gerente de contas. Propagandista farmacêutico, propagandista farmacêutico. Então você coloca lá o nome do cargo. Logo abaixo, o legal é você colocar a sua formação acadêmica. Porque muitas vagas têm requisito formação acadêmica X ou Y. Então, você já deixa isso logo evidente. E aí, um outro errinho que os candidatos cometem, que é bom eu falar aqui, é, por exemplo, a pessoa tem pós-graduação. Aí ela coloca, primeiro, ensino médio completo, depois graduação e depois pós-graduação. Cara, primeira coisa, se você tem graduação, ensino médio é irrelevante a informação. Você pode tirar. Né? Outra coisa, se a pós-graduação é um up na sua carreira, você precisa colocar acima da graduação para chamar logo a atenção do recrutador, porque a gente lê de cima para baixo. Isso. Outra coisa, nome da instituição bem destacado, o curso que você fez e a data de conclusão. Ah, mas eu não concluí ainda. Não tem problema, coloca no currículo e coloca assim, previsão de término, data tal. Tá? Então essa é a primeira dica. Quando você for colocar os seus dados pessoais, coloque o mínimo possível. O e-mail, telefone, o endereço completo não precisa colocar, você só coloca ali o bairro e a cidade que você mora e o link do seu perfil do LinkedIn. Fundamental. Olha a dica. Quem não tem perfil do LinkedIn hoje, anota aí. Sugiro fortemente que você faça um perfil no LinkedIn. Hoje, muitas empresas estão recrutando por lá, inclusive. E lá é um excelente lugar para você se candidatar às vagas com o seu próprio perfil, para você descobrir as vagas que estão disponíveis no mercado, fazer networking com as pessoas e para você também ficar em evidência no mercado. Tá? Exatamente. Nas experiências profissionais, para usar currículo, é importante você colocar o nome da empresa, o cargo ou os cargos que você ocupou. Por que isso é importante, Alexandre? Porque às vezes o cara entrou na empresa como vendedor e chegou a gerente. Aí o cara coloca lá, empresa tal, cargo, gerente. É importante que você coloque os cargos que você ocupou para mostrar para o recrutador que você teve uma história e você realizou coisas na outra empresa. Você teve que ter projeção na carreira. É importante isso. Na descrição das atividades, outra coisa. Coloque as experiências que têm mais relevância com a função que você está se candidatando. Porque, às vezes, você tem algumas experiências que não têm tanta relevância assim, e, às vezes, você enche o currículo de informação desnecessária. Então, na descrição das atividades, voltando aqui, você precisa descrever aquelas atividades que você fazia
que mais se pareçam com a função que você está se candidatando. Então, por exemplo, digamos que você está se candidatando para uma profissão que faz prospecção de clientes, visitação externa, elaboração de roteiro de visitação, planejamento, plano de ação e etc, etc. E você fazia tudo isso nas empresas que você passou. Mas na descrição da tua atividade está só assim, realização de venda, atingimento de meta e tal. Isso daí, Alexandre, é o que a gente chama de dar match entre o candidato e a vaga. E hoje, como as plataformas de inteligência artificial estão sendo largamente utilizadas pelas empresas, se o candidato não descreve as atividades que ele exercia da forma correta, a plataforma entende que o currículo dele não está adequado à vaga. Entendi. No próprio LinkedIn, isso já acontece. Aparecem alguns alertas de vaga para mim lá no LinkedIn. Quando esses alertas aparecem para mim, eu também vou dar uma olhada, quando eu vou dar uma olhadinha, ele mostra assim, as vagas que existem e aquelas onde o meu perfil está adequado à vaga, ele mostra para mim. Então ele diz assim, o perfil condiz com essa vaga. Ou seja, as chances de eu me candidatar para aquela vaga são maiores. Então, essa é a dica. E para finalizar, coloque os seus resultados que você atingiu nas empresas. Isso é um diferencial. É um up muito bom no currículo. Que bom. Lucas, Isso, cara. Tem uma pergunta aqui de Fabiana. Ela botou assim, e o currículo Lattes, ele é válido para ser encaminhado? O currículo Lattes, ele é válido apenas para o meio acadêmico. Inclusive, no meio acadêmico, eles nem aceitam esse currículo que as empresas normalmente aceitam, né? Você tem que encaminhar o currículo Lattes. Agora, você encaminhar o currículo Lattes para uma empresa privada, para um outro cargo que não seja docência, eu sugiro você não fazer, porque o currículo Lattes ele é muito específico para a área acadêmica mesmo. Acadêmico, beleza. Estamos aí quase nas 9 horas, Lucas. Eu vou abrir esse espaço agora para você. Eu ia até tocar um assunto bem interessante, mas pelo tempo, infelizmente, não vai dar. A gente pode marcar outro encontro aí para falar especificamente da indústria farmacêutica. Mas eu queria abrir esse espaço para você ficar bem à vontade, mais do que você já está, para falar hoje o que é que o Instituto Lucas Souza faz, o que é que ele está prospectando, enfim, qual é o valor, missão, enfim. Fique à vontade aí para você dar seu recado e tamo juntos. Cara, a nossa missão aqui, cara, é ajudar a transformar a vida de um maior número de pessoas que a gente conseguir, tá? O carro-chefe do Instituto Lucas Souza hoje é a preparação para pessoas que não têm experiência na indústria farmacêutica, para que queiram exercer a profissão de propagandista vendedor, ou representante de medicamentos, ou consultor científico, como você queira chamar, para você poder sair de onde você está hoje e fazer uma transição de carreira para esta função. Por quê? Hoje, os laboratórios farmacêuticos, eles aceitam, né, e de forma muito frequente, inclusive, pessoas que não têm experiência na indústria. Eu sou um exemplo disso, você é um exemplo disso, né, Alexandre? Trabalhava na área financeira, depois migrou para a indústria farmacêutica. Eu trabalhei na área comercial, depois estava nas Forças Armadas, fui para a indústria farmacêutica. Então, o que a gente faz aqui é preparar os alunos através de um curso fantástico para que ele consiga fazer essa migração. Além disso, a gente tem também as mentorias individuais para esse mesmo objetivo e as mentorias de carreira, para você que quer uma mentoria, para ter uma ajuda na sua carreira que você já tem hoje, para ter um upgrade na carreira, se você quer ser promovido, se você quer ter uma alta performance, também existe esse tipo de mentoria, tá? Mas hoje a gente tem como carro-chefe aqui, como eu falei, a formação de neófitos, que nós chamamos das pessoas que não têm experiência na indústria farmacêutica, para ingressarem na indústria como propagandista, que o Alexandre sabe muito bem disso, hoje é uma das profissões que pagam muito acima da média do mercado. Eu estava vendo hoje, Alexandre, Grupo Eurofarma, o salário fixo do propagandista pleno com 1 ano de casa já está passando de 7 mil, cara. Salário Caramba. fixo.
mais E é a só o FIX, premiação mas a premiação. do propagandista Júnior, desculpe, do Júnior. Do Pleno está passando de 9 mil. 9 mil, né? Do Pleno está passando de 9 mil. Mais a premiação de 12 mil reais. Então, realmente é uma área que está em franco crescimento e que dá oportunidade para quem tem experiência. Mas, e aproveitando o que ele falou, pessoal, além desse salário que tem um fixo e variável, você tem um carro à sua disposição, tem plano de saúde, cobertura nacional, tem vale, tem premiação PL, 13º, 14º, 15º, especificamente para esse grupo que ele falou, que é o Grupo Eurofarma, enfim, realmente vale muito a pena. Então, o pessoal me encontra onde, Lucas? No @Instituto Lucas Souza, não é isso? Isso. E o site tanto no Instagram, @Instituto Lucas Souza. No LinkedIn, eu estou lá como Lucas Souza. No YouTube, @Instituto Lucas Souza. E tem o site da empresa também, que é o www.institutolucassouza.com.br. Bacana. Então, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado bastante, aí, ter extraído o Lucas, tentei extrair o máximo dele em relação ao tema que a gente propôs, que é justamente carreira e finanças, porque vocês sabem que à medida que você vai avançando na sua carreira, os ganhos monetários eles também vêm como consequência. E cada vez mais você vai estar trazendo para você e para sua família uma qualidade de vida bem melhor. Você sabe que nós, decisões financeiras, temos esse intuito também, como o Instituto Lucas, de transformar realidades, e só que na questão de finanças, né? Planejamento, organização, enfim, que você já acompanha aí no nosso dia a dia. Então foi essa casadinha, né, que a gente tentou trazer, de como você dar esse upgrade na sua carreira, como tentar mudar hoje o que você está fazendo para um ramo totalmente diferente. E o Lucas acabou de deixar essa dica aí da indústria farmacêutica, que realmente é um segmento quase que, no Brasil, em relação a pagamento, né, recebimento e benefícios, muito poucos no Brasil pagam como a indústria farmacêutica. E ele está aí com essa competência, com mais de 12 anos de experiência, nesse trabalho de fazendo com paixão aquilo que ele é de coração. Então, com certeza, já é sucesso. E tá aí à disposição de vocês para o que deve é. Tem muito conteúdo bacana, gratuito nas redes sociais deles, YouTube, Instagram, no próprio LinkedIn, com dicas, que eu também estou sempre acompanhando, dicas fantásticas de currículo, como a gente falou agora, de autoconhecimento, enfim. O cara é fera e a gente está aqui para se ajudar. Bia, obrigado. Bia aqui dizendo, Lucas é fera. Né? E a gente está já nas lives com ele. Bia. E Alexandre, te seguindo. Tamo junto aí, Bia. Vamos ajudar também essa questão aí de a gente crescer. Um vai ajudando o outro e a gente vai aí se ajudando. Lucão, meu amigo, é isso aí. Satisfação imensa de ter batido esse papo com você, ter lhe revisto, né? Que faz tempo que a gente também não bateu esse papo aí mais. E falta só essa pandemia terminar para que a gente possa aí marcar um café, quem sabe, né? E trocar uma ideia aí mais de perto. Tá bom? Conta comigo, viu, meu irmão? Muito obrigado. Foi um prazer aí, cara. Tá contigo aí, tá com a galera, podendo ajudar a galera aí, pra gente é o que importa, né, Xande? É o que importa. É o que importa. Obrigado aí. É o que importa. Obrigado. Tamo junto sempre, viu, comandante? Tamo junto. E outra coisa, comandante nunca sai, né? Uma vez comandante, toda a vida é comandante. Brasil! Brasil! Selva! Bom dia, meus amigos. Obrigado mais uma vez, Lucão. Boa noite. Obrigado a todos. Que eu sempre falo o seguinte, Lucas. Obrigado às pessoas que nos acompanharam, porque o maior patrimônio que a gente tem é o nosso tempo, né? E esse tempo foi dedicado aí uma hora. Poderiam estar fazendo qualquer coisa em suas vidas. E dedicaram praticamente uma hora para estar conosco aqui, querendo aprender, extraindo algum conhecimento que possa ter lhe ajudado. Então, a gente sempre termina com esse tema. Né? É o seu tempo, é o maior patrimônio, e a gratidão ela é imensa por ter aí nos acompanhado nesse momento. Lucão, meu amigo, sempre juntos, ok? Valeu, meu velho. Tudo de bom. Abraço aí na Verônica, nos filhos também. Valeu. Tamo junto. Um abraço para Adriano. Valeu. Obrigado, um abraço. Tchau, pessoal.